Sejam bem-vindos ao nosso Anastasia Cast. Gente, vou falar para vocês uma coisa. Dentro de muito pouco tempo, eu creio que o mundo vai se abrir ainda mais para o que a gente vai falar hoje. Mas, durante muito tempo, as pessoas ignoraram esse tema. Nós vamos falar mais um vídeo, hoje é o 5º episódio dessa série sobre tráfico humano. Tráfico de meninas que são levadas à prostituição escravizadas. And to live the dreams that he has for me. He calls me the apple of his eyes forever. E nós tivemos o privilégio de entrevistar esse cara que botou a mochilinha nas costas e foi até lá, ver de perto, entender o projeto, conhecer quem estava na direção ali do projeto e entrevistar as meninas abusadas. Ele teve... Todo o projeto foi investigado por ele. Ele esteve lá, ele entendeu tudo. E ele vai passar, assim, uma série de informações para a gente em todos os 4 episódios antes, o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º. Nós vamos hoje falar de algo muito especial. Primeiro eu quero dar as boas-vindas ao meu querido amigo Márcio Teixeira. Obrigado, muito obrigado. É uma honra muito grande te ter aqui conosco mais uma vez para finalizar a nossa série de hoje. Amém. Obrigado, Rei. Você entendeu o que eu falei, né? De hoje, porque são muitas as séries. Amém. E você, cara, como você consegue ser tanta bênção na vida de tanta gente? Não sou eu não, cara. É Deus que usa a gente como instrumento. Você advoga para a causa alheia como advogaria para a sua própria. E eu admiro muito isso. Sabe, esse projeto, As Meninas dos Olhos de Deus, ele nasceu no coração de Deus, atingiu seu coração e com essa mesma sede, com essa mesma garra, você vem tentando divulgar esse projeto. Até que Jesus coloca isso diante de nós e a gente tem aquela paixão também por fazer parte 0,01% junto com você. Cara, que privilégio. Muito obrigada. Meu prazer, a honra é minha, Rei. De verdade, muito obrigada. Eu sou uma pequena fraçãozinha dessa história lá no Nepal que o Silvio e a Rose comandam com maestria. E eu tenho eles em mais alta consideração e respeito. Eu aconselho a todos que não viram assistir todos os episódios antes, porque nós estamos contando detalhes. Tá tudo muito explicadinho. Se você não pôde ir até o Nepal ou não conhece, eu acho que você vai se deliciar com muitas coisas. Talvez você vai se tocar, se sensibilizar também, porque tem muita coisa, né? Sim. E tem uma coisa que você falou aí que é importante. Eu pretendo voltar ao Nepal, né? Vamos junto, todo mundo. E eles sempre dão as boas-vindas para quem quer trabalhar. Então, por exemplo, médicos, dentista, que lá tem um consultório dentário que eles montaram. Eles têm um ônibus que eles viajam pelo interior do Nepal, atendendo a população carente. Então, assim, é uma coisa que eu tenho um sonho de voltar lá, levar uma galera assim para servir mesmo, sabe? No dia a dia. Uma Poxa, semana, seria mão na uma obra. honra, uma Com honra. certeza. Né? Vamos juntar eu, você, Joe, Carol, todo mundo. Vamos, opa. Olha, eu queria hoje que você contasse para mim sobre essas cenas do drone da cruz. Essa cena foi muito especial, mas muito especial. Porque eu queria fechar o clipe, né? Eu queria fechar o clipe com as meninas cantando, né? E Deus me deu uma ideia de fazer uma forma como se elas estivessem olhando para cima e esse drone fosse uma perspectiva do próprio Deus olhando para elas, né? Isso foi a minha cabeça criativa, tá? Mas na hora não rolou isso, né? E eu conversando lá na logística, percebi que não seria possível, porque não tinha área para fazer e tal. E o Senhor falou no meu coração, faça uma cruz. E eu falei, uma cruz, Senhor? Uma cruz. E ele falou assim, aponte essa cruz para o lugar aonde o sol se põe. Uau! E eu estava na escola, né, onde eles alugavam um
uma propriedade para ter a escola deles lá, né? E eu estava num pátio nessa escola e era um pátio onde tinham vários prédios, assim, olhando para... Você olhava assim, você via prédio na tua frente, então não tinha como saber onde é que era o pôr do sol, né? E eu chamei o menino lá e perguntei, escuta, onde é que o sol se põe aqui, né? Ele falou assim, ó, é aqui, ó, o sol se põe nessa direção. Aí eu falei, ok, nessa direção? Eu falei, tá bom. Aí eu fui no chão, risquei uma cruz gigante, né? E falei para as meninas, olha, vamos ficar uma de cada lado aí pra gente fazer uma cruz e o drone vai subir. Quando o drone subir, você dá tchau, né? Pra câmera do drone e tal, e depois a gente vê o que faz na edição. Uau. E aí, quando filmamos a cena, vim embora para os Estados Unidos e acabou. Para mim foi isso, né? E na hora da edição, eu falei para o editor, ó, tem uma cena aí de um drone aí, vê o que você dá para fazer aí e tal. E ele falou, cara, mas tá de cabeça para baixo a cena, né? Eu falei, não, vira a cruz direitinho, né? No software, bota a cruz direitinho. E ali você finaliza o vídeo dessa forma. Mas quando eu vi a cena, eu não conseguia parar de chorar. Por quê? A bandeira do Nepal, não sei se você já viu a bandeira do Nepal, é a única bandeira do mundo que não é um quadrilátero. Todas as bandeiras são um quadrilátero, um retângulo. A do Nepal não. A do Nepal são 2 triângulos, né? Uau. Porque esses 2 triângulos representam as montanhas do Nepal, né? E quando ele colocou a cena do drone, o telhado dos prédios formava uma montanha, como se fosse um triângulo, assim, tá? E a cruz, assim. Então, a cena termina do clipe com aquela montanha que eu vislumbrei lá atrás, da menina gravando, lembra? Uhum. Que tinha a forma de um triângulo. Uau. E aí a gente superpõe aquela imagem querendo dizer para o Nepal, e eu vou falar para você que está no Nepal, que Deus tem um negócio com você. E a cruz impressa sobre as montanhas, nas crianças. Aquilo é tão forte o significado daquilo, que quando eu vi, eu falei, Renata, eu não posso. A minha mente não consegue conceber isso. Como é que eu ia saber que os telhados onde eu estava, foi o Espírito Santo, faça a cruz apontando para o pôr do sol. E quando eu vi aquilo, eu falei, uau! Que era a cruz de Cristo sobre as montanhas do Nepal, querendo dizer, Deus reina sobre o Nepal. Aleluia. E eu lembro de quando o avião levantou e eu voltava. Oh, aleluia. Eu voltava para os Estados Unidos. Eu orei, eu fiz uma outra oração maluca. Um dia, eu vou voltar ao Nepal. E eu vou voltar com uma banda de rock muito, muito louca. Louca. Porque eles adoram música lá. Olha. E eu vou proclamar o evangelho cantando no Nepal. E eu vou voltar um dia. E eu orava, e o avião subia, minhas lágrimas corriam, sabe? Porque um dia eu vou voltar. E eu vou fazer isso lá no Nepal. Quem sabe vamos todos nós, né, meu amigo? Quem sabe um dia. Algum músico louco para ir comigo? Vambora. Vem cá, você teve um encontro com a igreja perseguida lá. Ah, essa é outra história fantástica. Sim, eu tive, porque uma das coisas que eu queria fazer, e foi no último dia, né? Eu pedi para conhecer um pastor de uma igreja perseguida. Olha. Porque esse negócio do hinduísmo da Rede Globo não existe. Aquilo Não. lá é uma palhaçada. Aquilo lá é só uma máscara, né, que a mídia coloca para dizer que o lance do hinduísmo... Não. O hinduísmo persegue cristãos, sim. Ok? Então, Uau. eu queria conhecer um pastor que fosse aquele cara que está na frente da igreja perseguida. Porque a gente sai daqui da nossa casa no conforto, vamos para a nossa igreja lá, né? Assiste o culto, vamos comer onde? Tá, aquela história, né? E lá não é assim que funciona. Lá você não sabe se você vai voltar para casa. Lá você não sabe se vai ter um camburão lá te esperando para você ir para cadeia.
Olha. Entendeu? Eles deixam você fazer o culto dentro da tua igrejinha ali. Saiu dali, cara, bico calado. Olha. É assim que funciona. Eu queria conhecer. E eu fui conhecer essa igreja, cheguei lá, o pastor da igreja estava voltando de uma viagem para se encontrar comigo, eu me encontrei com a esposa dele e mais 3 ou 4 membros lá da igreja, jovens, todo mundo jovem, né? E eu comecei a conversar com ela, é uma menina muito gentil, muito bacana, e ela foi a pessoa que Deus usou, e eu me quebrantei ali, né? Porque ela começou a lembrar de quando ela ouviu a música pela primeira vez. Olha. Porque ela sentiu que Deus estava falando para ela, eu não me esqueci de vocês. Oh, Senhor. Eu não me esqueci de vocês. Porque a letra diz, eu sei onde você mora, eu sei o seu nome. Glórias a Tudo Deus. que você tem que fazer é chamar pelo meu nome. Sim. É isso que a letra fala, né? Aleluia. E quando elas ouviram isso, era um recado de Deus para elas. E como é que eu ia saber? Meu Deus. Como é que eu ia saber que do outro lado do planeta eu escrevi uma música que ia causar? Não tem como, né? Aleluia. E aí a gente ali se quebrantou, ela deu esse testemunho. Aí eu falei, quer saber? Pega um violão aí, vamos adorar, vamos cantar. Né? E a gente começou a cantar. E eu pedi para ela, vamos cantar um hino das antigas aqui? Vamos cantar aquele... como é que era? Era um hino antigo, não lembro agora qual foi. Era, que fala da grandiosidade de Deus, né? Interessante, porque você, inclusive, tem um testemunho lindo de uma surda Então, olha só. que ouviu a adoração, ela ouviu? Então, É isso? olha só o que aconteceu. Quando a gente estava cantando ali, esse hino antigo, eu falei, canta em Nepali, esse hino, né? Que é a língua local. E esse hino falava da grandiosidade de Deus. E eu tenho filmado isso, vou mostrar isso filmado. E eu comecei a cantar, e ela começou a cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. E ela cantava em Nepali, depois cantou em inglês, e nós juntos cantamos em português. Uau. Né? E quando a gente estava cantando ali, Renata, de repente bate na porta da igreja uma mão assim, pá, 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 pá. E eu parei de cantar e alguém foi atender a porta. E quando atenderam a porta era uma mulher, né, com roupas nepalesas e tal. E eu falei, vai lá atender, né, não tem problema nenhum. E ela foi atender e ela voltou com o olho arregalado assim para mim. Eu falei, o que houve, né? Ela falou assim, então, essa mulher, ela estava a 500 metros daqui da igreja e ela é surda. E ela falou que ela só consegue ouvir as turbinas dos aviões que passam aqui em cima. Nossa. Mas ela conseguiu ouvir a música que a gente estava cantando aqui há pouco. E ela veio querer ouvir o que era. Nossa! Aí eu falei assim, Aleluia. manda ela entrar, senta aqui e pergunta se ela conhece Jesus. Fala que eu vim falar de Jesus para ela. Ela falou, não sei quem é Jesus. Eu falei, você tem uma Bíblia em Nepali aí? Ela tem. Pega e abre em João 3,16. Aí ela começou a ler a Bíblia. Em João 3,16. Ela é surda. Mas ela está lendo a Bíblia pela primeira vez na vida dela. O Espírito Santo está trabalhando nesse exato momento no coraçãozinho dela. A primeira vez na vida dela que ela está lendo a Bíblia. 6. E dê para ela ler. Ela era surda. Aí ela leu pela primeira vez na vida dela, porque Deus amou o mundo. Oh, aleluia. Glória. De tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Num país que persegue cristãos. Numa vida que era surda, né? Mas a adoração chegou e penetrou aquele universo de trevas e chegou até o coração daquela mulher. Ela ouviu a adoração. Oh, glórias a Deus. Renata, não tinha câmera de YouTube, não tinha holofotes, Uau. não tinha audiência. Éramos em 5 pessoas e uma sentada no trono. Glórias a Deus. E levou aquela adoração até aquela mulher.
que ouviu pela primeira vez Jesus dentro da igreja. E ali eu vi e falei assim, sabe que se Jesus fazia? Ele curava surdos. Posso orar por você? Eu botei a mão na orelha dela e comecei a orar. Tem foto, tem tudo. That every spirit from darkness will leave this life so she can hear it again. Father, I ask for you to release her. Filmado, vou te mostrar aqui. Aleluia. E foi a Glória primeira Deus. vez que eu tive a honra, a oportunidade de orar por alguém assim, sabe? Sabe, como é que eu posso hoje olhar a experiência de adoração, né, que a gente tem cotidianamente na nossa igreja e ver diferente, e ver igual? Não tem como. Não. E a minha percepção e a minha visão em termos de adoração e o papel da música é Infinitamente maior. diferente. Diferente. Tem um propósito, entende? Então por isso que isso queima no meu coração. Me fala um pouquinho do Silvio e da Rose, porque é um projeto tão nobre, mas tão árduo, né? Ah, sim. Eles. Sabe aquele versículo que Jesus falou? Você quer me seguir? Uau! Então negue-se a si mesmo. E vem e me segue. E essa é a história deles. Eles negaram. Eles eram pastores de uma igreja relativamente sólida. Uau! E eles deixaram o conforto disso para seguir o chamado de Jesus, porque lá eles resgataram uma geração. É difícil de mensurar, mas pensa o seguinte, 25 anos se passaram e uma geração também. Então aquelas primeiras meninas que foram resgatadas, hoje elas são médicas. Uau! Hoje elas são advogadas. Hoje elas são empresárias. E a sociedade está sendo transformada, né? E eu tenho certeza que Deus está realizando essa obra como uma maneira de alcançar aquela nação. Aleluia! Que um dia, eu tenho certeza, que estará aos pés de Cristo. Talvez eu não esteja aqui para ver. Talvez o Silvio e a Rose também não vejam, né? Mas a gente vai ver um dia na eternidade. Mas a semente tem sido Mas plantada. a semente foi plantada, germina e dá fruto. Aleluia! E fazer parte disso, para mim, é um privilégio, de uma honra, né? é um privilégio, uma honra que eu me sinto desse tamanho assim, quando eu só sento para ouvir o Rose e o Silvio, o testemunho deles. É uma coisa incrível. Puxa, olha, Márcio, a gente fica com gostinho de quero mais, mas é proposital, tá? É proposital, porque a música que foi composta por essa causa, de uma maneira tão sobrenatural, em 5 minutos, o Senhor soprou uma música a respeito dessa causa e nós vamos divulgar esse trabalho com todas as nossas forças, porque nós entendemos um chamado de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não o faz, peca. Né? E nós não queremos ser pecadores. Nós podemos até pecar por acidente, mas não intencionalmente. E se você puder, queridos, mande esse vídeo para o maior número de pessoas possível, para que as pessoas entendam um pouquinho da grandeza dessa causa, a grandeza do projeto em si, e principalmente do árduo trabalho desse homem de Deus que disse sim e amém para um chamado do Senhor, botou a mochilinha nas costas e foi parar lá no Nepal para contar essa história. Eu sinto que nós ainda vamos ter que desdobrar muita coisa sobre esse projeto, tá? Então, eu queria até deixar aqui para vocês gostinho de quero mais, dizendo, vem mais coisa por aí. Eu sei que o Senhor está fazendo. Queria te pedir para você olhar para a sua câmera e mandar um recadinho, não só para o Silvio, não só para a Rose, não só para as meninas do Nepal, mas para também esse público que hoje está tendo conhecimento dessa causa. Fique à vontade, meu amigo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por você ter assistido, né, esse vídeo ou
todos os vídeos, né? Eu queria lançar um desafio para você. Primeiro, eu não estou pedindo dinheiro. Número 1. Segundo, Deus não precisa de mim nem de você. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa da prata, do ouro, nada. Mas Deus nos concede o privilégio, isso chama-se privilégio, de nós servirmos a Ele, no reino dEle, com aquilo que Ele nos deu, né? Então, eu quero estender a você essa oportunidade para você servir no reino dEle. Sabe por quê? Porque isso é galardão na nossa vida. E galardão não é uma troca, não é um dou aqui, tomo lá. Não, galardão é uma recompensa, uma gratidão que o próprio Deus dá em função daquilo que a gente fez nessa terra. Sabe por quê? Porque o que vai contar na eternidade somente será aquilo que nós fizemos para o Senhor. Todo o resto vai ser queimado e vai virar palha. Então, essa é uma daquelas oportunidades para nós servirmos numa obra que é séria, que é documentada, que é legal e que tem dado resultados tremendos. E que você sabe que o que você colocar ali vai ser realmente utilizado na vida de alguém. Então, eu lanço esse desafio para você, em você negar a si mesmo, né, e seguir a Jesus, mesmo que seja com um pouco. Os seus pães e os seus peixes na mão do mestre alimentam uma multidão. E é isso que essa música para mim é. E nós ficamos com um pouquinho dessa música para você poder desfrutar desse transbordar de Deus na vida do nosso querido amigo Márcio Teixeira. Dá uma olhadinha.